Com o discurso, mas não houve golpe, não houve consumação, o golpe não deu certo, que é o mesmo discurso que estão usando hoje. 3 anos depois conseguiram dar o golpe e levou o Brasil a ter uma ditadura civil-militar durante 21 anos. Que perseguiu, matou, torturou, exilou muita gente, censurou a imprensa, censurou a liberdade de expressão, inclusive endividou o Brasil. Foi uma gestão desastrosa do ponto de vista econômico. Porque lugar de militar, gente, é no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Quem tem que fazer gestão política é civil. Inclusive, eu sou a favor da lei, quer militar, quer participar da política, saia. Né? Vá para reserva, enfim, saia. Você é a favor, então, da PEC da quarentena? Isso, eu sou a favor. Porque ele não foi preparado para fazer gestão, ele não está na política. Ou tá, se quer fazer política, vai fazer política. Se quer fazer a defesa do Brasil, vai fazer a defesa. Se quer trabalhar na segurança, vai trabalhar na segurança. Então, aqueles mesmos que foram anistiados, 3 anos depois, conseguiram dar o golpe e levou o Brasil a ter uma ditadura civil-militar durante 21 anos. Que perseguiu, matou, torturou, exilou muita gente, censurou a imprensa, censurou a liberdade de expressão, inclusive endividou o Brasil. Foi uma gestão desastrosa do ponto de vista econômico. Porque lugar de militar, gente, é no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Quem tem que fazer gestão política... E aí, galera, beleza? Galera, é o seguinte, eu acho que eu já falei em alguns vídeos atrás, já tem muito tempo que eu não gravo vídeo, que eu sou um influenciador que eu gosto de atentar mais aos assuntos locais. Eu não gosto de ficar assim vendo coisa de, sei lá, coisa internacional, assuntos... Porque às vezes a gente foca muito nesses assuntos nacionais, internacionais, a gente esquece aqui no estado de Goiás que tá passando debaixo do nosso nariz, né? E às vezes a gente vê discussões assim que a gente gosta de comentar, né? Como é o caso desse podcast, que é o iPodcast, aí, um podcast famoso aqui no estado de Goiás, que teve o vereador Thales Castro, lá de Aparecida de Goiânia, e que ele falou a respeito das atividades políticas dos militares enquanto estão na ativa, né? E assim, ele não citou polícia militar, ele citou exército, marinha e aeronáutica. Até porque a polícia militar é uma força auxiliar, ela tem um outro estatuto, ela tem um outro regimento, ela tem um outro comandante geral, que um comandante supremo, que é o governador. Ela tem uma outra, assim, totalmente, tem um abismo. Se eu falar aqui, eu vou falar durante horas aqui a respeito do abismo que é entre você ser um policial militar e você ser um militar das Forças Armadas. Eu sou militar das Forças Armadas, né, já estou na reserva, já sou um veterano, servi durante 5 anos, né, no Corpo de Fuzileiros Navais, eu era fuzileiro naval da Marinha. E assim, eu até trouxe aqui a minha apostila, né, algumas apostilas, né, até porque assim, eu estudei já tá um pouco velha, né, que eu sou antigo, cara, eu já sou meio antigão já, então assim, minhas apostilas já estão um pouco mais velhas, mas quando eu tava estudando para cabo, aí eu imprimi assim, né, um livrinho assim, só para me entender, né, só para mim estudando ali devagarzinho, as matérias que surgem no edital, né. E assim, até hoje eu ainda gosto muito, assim, é de grande valia para mim ter todas essas informações a respeito dos militares. Às vezes a gente até ouve um discurso, a gente entende com outra ótica, né. E o que acontece? Primeiro, o vereador ele fala a respeito das atividades das Forças Armadas na política. E aqui no Estatuto dos Militares, no artigo 30, no artigo 31, artigo 31, se eu não me engano, deixa eu ver aqui não é 30 e 31 não. Artigo 27 aqui das obrigações dos militares, aqui fala no inciso 18, né, que a gente tem abster-se na inatividade do uso de designações hierárquicas, e tem a atividades políticas partidárias, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Atividades políticas partidárias. A gente não pode, a gente tem que se abster, né? Isso é uma obrigação militar das Forças Armadas. Acho que na polícia não tem isso, né? Você não precisa nem sair nas Forças Armadas tem algumas prerrogativas. Você tem que tirar uma licença lá, que é uma licença que, se não me engano, ela não é remunerada, é uma licença de até 2 anos. Nessa licença você pode tirar ela e nesse período você pode candidatar. Então assim, tem toda uma, vamos dizer assim, tem todo um ritmo lá
para alguém que quer ser, você praticamente é desativado, você inclusive não recebe nenhum salário, né? E no item no item D, fala aqui, para discutir, que a gente não pode utilizar, né, no âmbito das Forças Armadas, naqueles que estão na atividade, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, executando-os de natureza exclusivamente técnica. A gente só pode falar de natureza extremamente técnica. Por exemplo, se você é um general, você quer dar uma entrevista a respeito do sistema eleitoral, você não pode, você tem que se ater somente à questão técnica, né? Se devidamente autorizado, só se devidamente autorizado, né? Você não pode falar assim de livre e espontânea vontade. Eu quero falar a minha natureza técnica com relação a ao governo do PT, da Petrobras, eu quero falar do INSS, eu quero falar da CPI. Não pode. Você como militar, você não pode fazer isso. A não ser que devidamente autorizado, né? No exercício de cargo ou função de natureza civil, e mesmo que seja na administração pública, né? Então, assim, eu vi que o vereador ele falou Exército, Marinha, Aeronáutica, não falou de PM, né? Até porque tem um abismo gigante entre Polícia Militar e Forças Armadas, mas gigante até. Não é só o estatuto, não é só a legislação, não é só o regulamento disciplinar, é muita coisa. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, tem muito colega meu que, inclusive alguns na Polícia Militar do Estado de Goiás, alguns na Polícia Militar do Estado de Tocantins, alguns do Maranhão, alguns na Brigadeiro lá da Rio Grande do Sul, tem colega meu na Ucrânia, tem colega meu na Legião, tem colega assim, e todos eles falaram, cara, cada lugar que você vai é diferente. Até para você mudar de OM, para você mudar de organização militar, tem uma certa diferença. Mas o estatuto ele permanece o mesmo dentro da instituição. Fora da instituição, nas forças auxiliares, é outro estatuto, né? Então, é outro regimento. Por isso que o vereador, quando ele falou ele fala de questões militares, ele não está falando de polícia militar, até porque a polícia militar ela é uma força auxiliar, ela não é uma força militar, ela tem uma outra prerrogativa totalmente diferente. E eu acho justo a gente falar que um policial militar, um delegado da polícia, um guarda civil, ele pode sair candidato, ele pode fazer diferente, ele pode ser diferente das Forças Armadas, porque existe um abismo de vamos dizer assim, de diferenças de força muito grande, né? Nas Forças Armadas, a gente não pode, por exemplo, ter filiação, né? A gente não pode ter uma filiação. E pra gente sair candidato, sendo das Forças Armadas, estando na ativa, você tem que pedir a licença de 2 anos, filiar num partido e depois você sai candidato. E a janela partidária deixa isso um pouco curto, né? Parece que mudou algumas coisas aí, teve uma flexibilização aí, depois eu até me atualizo aqui. Mas assim, é muito, vamos dizer assim, é muito difícil, né? É um pouco mais complicado do que sendo policial militar. Então por isso eu falo para os policiais militares, não se doam por essas frases, né? Se a pessoa está falando dos militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, não se aplica à polícia militar. Polícia militar não é uma força auxiliar, né? E assim, eu até defendo que os policiais militares eles possam sair candidatos, deputados, enfim, porque eles têm uma proximidade maior com a população, né? Nós das Forças Armadas já não temos uma proximidade tão grande da população. Em raríssimos casos, como é o caso, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Em 2016 teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Olimpíadas no Rio de Janeiro, então ali foi decretado um ano antes ali pelo Temer ali, acho que no mesmo ano, 2016, intervenção, né, no Rio de Janeiro para que tivesse ali as Forças Armadas na rua e tal. Nesse caso raríssimo de intervenção nacional, intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, aqui, ó, pronto, tem uma foto minha aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma foto minha aqui, tá até um pouquinho empoeirada, né, porque já tem um certo tempo, né? Então, assim, em raríssimos casos a gente atua com a, vamos dizer assim, atua em conjunto com a população, né? Em raríssimos casos. Então, como que eu, militar das Forças Armadas, que tenho uma rotina de treino, serviço, cerimônia, não vou aprofundar aqui muito nas atribuições aqui, até porque algumas coisas são até sigilosas.
Mas como que a gente nessa rotina, a gente consegue entender e interpretar a sociedade, como ela está indo, como ela está... porque a gente está um pouco excluído da sociedade, então o nosso serviço militar é um pouco excluído da sociedade. Como que a gente pode entrar na vida pública, estando na ativa, se não for puramente por, não sei, às vezes uma indicação, às vezes por ser uma pessoa de confiança de alguém que tem um certo capital político, tem vários fatores aí, né? Mas eu não vejo, por exemplo, a polícia militar, em qualquer estado, eles com dificuldade, né, de serem, por exemplo, deles, por exemplo, participar da política, porque eles atuam direto na segurança pública. Os policiais militares participam da segurança pública, eles têm uma rotina direto com o cidadão, eles têm uma rotina direto com os poderes judiciários, então eles têm uma causa, eles têm eles têm uma percepção de justiça, uma percepção social, uma percepção de segurança, uma percepção até de saúde pública muito maior do que os militares das Forças Armadas, que estão afastados um pouco da sociedade. Eu tô quase que eu falo aqui que nós somos presos, né? Porque vocês não têm uma proximidade. Então não existe uma percepção tão grande em quem está nas Forças Armadas, até porque o nosso trabalho é extremamente voltado para a segurança nacional, né? E o que acontece? Eu sempre defendi, até propus para alguns atores políticos aí, uma renovação do regulamento disciplinar das Forças Armadas, né? Porque o regulamento disciplinar das Forças Armadas, ele é um regulamento que ele tá ali da época da Nova República ali, um pouco antes de Vargas, eu acredito que em Vargas. E então ele tem muitos problemas constitucionais. E isso até impede as Forças Armadas de ter uma atuação maior com a sociedade, porque nós temos coisas assim que são um pouco mais restritivas, né? Mas, enfim. E do mais, eu queria dizer que tô voltando aí, vou começar a fazer alguns vídeos aí, né? E agradeço muito aí o pessoal que geralmente fala pra mim assim, não vai voltar a fazer vídeo mais não, pô, bacana e tal. Seus vídeos assim têm uma percepção um pouco maior do estado de Goiás, né? O pessoal fica muito voltado com assuntos nacionais, internacionais, e a gente não entende aqui no estado de Goiás o que está acontecendo, né? E assim, e deixando bem claro, né, que mesmo eu sendo das Forças Armadas, eu entendo a nossa, vamos dizer assim, a nossa limitação. Nós não temos um tempo nem para cuidarmos da nossa própria família, da nossa própria vida, muitas vezes, né? Às vezes um quer fazer um curso, um quer fazer alguma coisa, pô, não dá, o tempo está muito corrido. Então, se a gente não tem esse tempo, né, então como que nós podemos querer cuidar da vida dos outros, né? É uma questão de ego também, né? Tem gente que fala, pô, eu sou militar, cara, eu sou foda pra caramba, então assim, eu tenho uma percepção que eu consigo cuidar melhor da sua vida do que você. Então, existe essa percepção, eu vou falar porque realmente existe essa percepção. Conheci vários oficiais, assim, inclusive teve um capitão que ele, pô, o cara, hoje ele é comandante, né? Ele falou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, pra você é bom isso, pra você é bom aquilo. Ele, tipo assim, ele tinha uma percepção de disciplina, de querer cuidar mais da vida dos outros do que a gente mesmo, né? E assim, tem uma percepção de ego, mas a gente tem que entender a situação de cada ser humano, né? Nós não temos as mesmas dificuldades, né? Cada um tem suas dificuldades. E, assim, na política do estado de Goiás, eu vejo que tem muitos atores políticos novos, né? No nosso estado, e que eles vão fazer grande diferença, né? Que bom que tem gente que entende que as Forças Armadas, igual o Thales estava falando, que as Forças Armadas ela tem um papel assim muito ocuposo, né, na República, e que a gente não consegue se atribuir mais de uma função. Deixa até aqui vamos dizer assim, uma pauta, né, que é de mudança do regulamento disciplinar das Forças Armadas, que é obsoleto. Tem muitas questões inconstitucionais e que elas podem acabar afastando a gente um pouco até mais da sociedade. A gente fica muito atribuído a esse papel, né? Mas enquanto não houver uma percepção maior da realidade das Forças Armadas, até porque, como não são de carreira, né? E alguns de carreira, inclusive tem um advogado, eu curto ele muito lá no Rio de Janeiro, ele faz vídeo lá. E ele mostra que o concurso público das polícias militares estão cheio de sargento da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, cheio de sargento lá, buscando
sair das Forças Armadas e virar soldado da Polícia Militar. Aqui em Goiás teve isso no Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro, cara, pra ser policial militar no Rio de Janeiro, o cara tem que ter um saco roxo do caramba, cara. E aqui em Goiás teve um colega meu, acho que é Rafael, se eu não me engano, esqueci o nome, ele era sargento da Marinha, veio fazer a prova de policial militar aqui do Rio de Janeiro, agora parece que tá saindo, tá indo pro TJ da Bahia, né? Boa sorte pra ele também, na nova jornada dele aí. Então, do mais, eu agradeço aí o pessoal que de vez em quando pede pra mim fazer vídeo, né? E deixa um comentário aí, deixa um joinha, valeu e é nóis.